Bomba! A Coreia do Norte vive sua maior tragédia militar em anos. O país que queria desafiar o mundo agora enfrenta um luto silencioso. Um submarino nuclear milionário parado e inútil, oficiais humilhados e um Kim Jong-un que, segundo imagens, parece à beira das lágrimas. E não é só Pyongyang que está em choque. Até Vladimir Putin, seu maior aliado, foi pego de surpresa com o fiasco. Como o orgulho naval da Coreia do Norte afundou antes mesmo de zarpar. E o que isso significa para a aliança com a Rússia? Fique até o final, porque os detalhes que vamos revelar vão mudar a forma como você vê essa relação explosiva. Imagine só, uma tragédia tão grande que até Kim Jong-un, o líder que adora posar como imbatível, teria lágrimas nos olhos. Sim, como na cena que você está vendo agora. E não é exagero. Hoje, você vai entender por que essa imagem de Kim cabisbaixo não é mero acaso, mas o reflexo de um fracasso que ele jamais esperava enfrentar. Nos próximos minutos eu vou te contar todos os detalhes dessa história. E já adianto, não é só sobre um submarino parado. É sobre orgulho nacional afundando, promessas não cumpridas e uma humilhação que está deixando a Coreia do Norte com sua frota naval no fundo do poço. Literalmente. E vamos começar pelo principal protagonista dessa novela militar, o Hero número 841, Kim Kun-ok, ou no nome pomposo em inglês, Tactical Nuclear Attack Submarine número 841. Um nome que soa ameaçador, projetado para impressionar, mas que hoje está mais para peça de museu enferrujando a beira-mar. E aqui, enquanto você vê na tela as imagens de satélite mostrando ele abandonado no estaleiro de Sinpo, tente imaginar. 2 anos. 2 anos inteiros parado no mesmo lugar, coberto por um dossel para esconder a vergonha. Esse orgulho nacional foi revelado em setembro de 2023, com Kim Jong-un sorrindo e acenando como se tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo da corrida armamentista. Mas a verdade é que, desde o lançamento, o submarino nunca foi plenamente para o mar. Nunca fez uma patrulha significativa. Nunca demonstrou a ameaça que Kim tanto prometeu. É como comprar um carro de luxo e deixá-lo estacionado na garagem porque o motor simplesmente não funciona. E não é qualquer submarino. Esse é, oficialmente, o primeiro submarino de mísseis balísticos diesel-elétrico da Coreia do Norte. Segundo o especialista naval sul-coreano Moon Kyun-sik, ele tem entre 6.000 e 7.000 toneladas e poderia carregar até 10 mísseis guiados estrategicamente, com capacidade nuclear. Em teoria, algo que deixaria Seul e Washington com as mãos suando. Na prática, um colosso imóvel, incapaz de sequer provar que pode submergir e lançar um míssil debaixo d'água. E não pense que essa é a primeira vez que Kim enfrenta um desastre naval neste ano. Em maio, a Coreia do Norte tentou lançar um destroyer de 5.000 toneladas, chamado Kangkon, o segundo destroyer da classe Choehyun. O resultado? A embarcação afundou antes mesmo de chegar às águas abertas. Um vexame tão grande que oficiais foram presos como bodes expiatórios. Sim, o navio até foi reflutuado 15 dias depois, mas o dano à reputação já estava feito. O problema é que isso não é obra do acaso. Existe uma explicação técnica, e ela passa por um detalhe que você está vendo agora na tela: a doca seca. Essa estrutura é fundamental para a manutenção, reparos e construção de grandes embarcações. No caso do Hero no 841 Kim Kun-ok, ele foi transferido para a doca seca de Sinpo logo após o lançamento, o que já indicava que não estava pronto para operar. Só que, em vez de alguns meses de ajustes, o submarino ficou mais de 1 ano nesse processo. Quando finalmente foi movido para um cais seguro, no final de 2024, muitos acreditaram que ele sairia para o mar. Mas até agora, nada. Mas afinal, o que é exatamente uma doca seca? Ela funciona assim. O navio entra numa enorme bacia cercada por comportas. A água é bombeada para fora e o casco fica completamente exposto para os engenheiros trabalharem. É o momento em que permite trocar peças, reforçar estruturas e instalar novos sistemas. Esse tipo de instalação não é exclusividade da Coreia do Norte. Países com marinhas robustas como Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Brasil usam docas secas para manter desde porta-aviões até submarinos nucleares prontos para a operação. A diferença
é que nessas potências a permanência na doca seca é planejada, estratégica e temporária. No caso norte-coreano, a estadia prolongada do submarino norte-coreano virou um sinal claro de que algo deu muito errado no processo. E esse é o retrato perfeito de por que a frota naval da Coreia do Norte é vista como fraca pelos especialistas militares. Como explicou Terence Hörig, professor da Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos, a Marinha norte-coreana pode até ser numerosa, mas é composta em sua maioria por embarcações pequenas de patrulha costeira, com sistemas de armas e sensores ultrapassados, incapazes de enfrentar as marinhas da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos. Em outras palavras, muito barulho, pouca capacidade real. O Hero no 841 Kim Kun-ok deveria ser a joia da coroa dessa modernização naval. Mas o que temos, por enquanto, é um submarino que virou peça decorativa e um líder que sonha com projeção de poder, mas que vê seus maiores projetos afundarem antes mesmo de zarpar. Se você achava que essa história do submarino parado era só um problema interno da Coreia do Norte, se prepare, porque ela tem ramificações muito além de Pyongyang. E o nome que aparece nessa teia é familiar: Vladimir Putin. Os laços entre a Rússia e a Coreia do Norte não são de hoje, mas nos últimos anos eles ganharam um peso estratégico. Analistas, como o especialista sul-coreano Moon Keun-sik, sugerem que parte da tecnologia para construir o Hero Kim Kun-ok pode ter vindo de Moscou. Não por caridade, claro, foi um clássico toma lá da cá do mundo geopolítico. E o que estaria na mesa dessa negociação? A Coreia do Norte, mesmo com sua economia destroçada e sanções pesadas, ainda é capaz de produzir armas convencionais baratas e, principalmente, fornecer algo que a Rússia vem queimando em ritmo acelerado na guerra da Ucrânia: soldados. Isso mesmo, os norte-coreanos enviados para reforçar linhas russas, especialmente em funções de retaguarda e logística, liberando combatentes russos para o fronte. É o tipo de ajuda que não aparece nas manchetes oficiais, mas que, na prática, mantém a engrenagem de guerra girando. Em troca, Moscou teria oferecido assistência técnica, peças e conhecimento para que Kim pudesse concretizar seu sonho de colocar um submarino com mísseis balísticos no mar. Um submarino que, na teoria, ampliaria o alcance nuclear da Coreia do Norte e a colocaria em pé de igualdade, pelo menos no discurso, com outras potências navais. Mas aí entra o problema. Com o submarino apodrecendo no cais, essa equação perde força. É como se Putin tivesse investido num cavalo para a corrida, mas descobrisse que o animal não consegue sair da baia. E isso afeta a Rússia mais do que parece à primeira vista. Agora vou te explicar melhor como funciona essa relação entre esses dois países. A Rússia está envolvida em uma guerra longa e desgastante na Ucrânia, enfrenta sanções severas do Ocidente e busca parceiros capazes de criar distrações ou abrir frentes de pressão em outras partes do mundo. A Coreia do Norte, com um submarino nuclear operacional, poderia obrigar Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão a redirecionarem recursos e atenção para o Pacífico, aliviando um pouco a pressão sobre Moscou no fronte europeu. Sem essa carta na manga, Putin perde um ativo importante no seu jogo estratégico global. E pior, vê um aliado enfraquecido e humilhado publicamente, o que reduz a credibilidade das ameaças conjuntas que Moscou e Pyongyang gostam de fazer contra o Ocidente. E é aí que a crise naval norte-coreana se transforma também em um problema para o Kremlin. Porque um parceiro que não entrega o que promete é quase tão inútil quanto um submarino que nunca sai para navegar. Então, já que estamos falando da relação entre Coreia do Norte e Rússia, impossível não entrar no tema mais sensível do arsenal de Kim Jong-un: as armas nucleares. Estimativas de janeiro de 2024 apontam que a Coreia do Norte já possuía cerca de 50 ogivas nucleares montadas, além de material físsil suficiente para produzir algo entre 70 e 90. Relatórios mais recentes, de maio de 2025, confirmam números semelhantes, com a Federação de Cientistas Americanos reforçando a estimativa de 50 ogivas prontas para uso e material para até 90. Os serviços de inteligência da Coreia do Sul vão ainda mais longe. O Korea Institute for Defense Analysis calcula que Pyongyang já tenha entre 80 e 90 ogivas atualmente, e que esse número possa chegar a 166
até 2030. Não é pouca coisa para um país sob pesadas sanções e com uma economia em frangalhos. As instalações de enriquecimento de urânio e reprocessamento de plutônio, como as de Yongbyon e Kaesong, continuam operando a todo vapor. No final de 2024, imagens de satélite mostraram expansões nessas fábricas, enquanto Kim Jong-un fazia questão de posar, exaltando os avanços e prometendo acelerar a produção de ogivas. Esse cenário se torna ainda mais significativo quando lembramos que, após ataques dos Estados Unidos ao programa nuclear iraniano, Kim reforçou publicamente sua convicção na necessidade vital de manter e expandir seu arsenal nuclear a qualquer custo. Para ele, isso é garantia de sobrevivência do regime e um instrumento de pressão contra qualquer adversário. O problema é que, por mais que as ogivas existam, a capacidade de projetar esse poder de forma estratégica depende de meios confiáveis de transporte e lançamento. E é aí que entra o Hero no 841 Kim Kun-ok. Na teoria, esse submarino seria a carta mestre, capaz de levar mísseis com ogivas nucleares até próximo das fronteiras inimigas sem ser detectado. Um ativo de dissuasão que obrigaria potências como Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão a manter recursos militares deslocados no Pacífico. Mas na prática, ele permanece parado, coberto por um dossel, sem realizar uma única missão real desde o lançamento. Enquanto o orgulho militar de Kim Jong-un afunda, a realidade dura e crua continua a emergir no cotidiano do país. Você está vendo isso acontecer? A Coreia do Norte está afundando em problemas muito maiores do que um submarino ou um destroyer. O que aflige a nação é profundamente humano: sanções pesadas, pobreza generalizada, uma economia à beira do colapso e um povo cuja esperança de futuro se esvai. As sanções internacionais, resultado de décadas de violação de normas e programas nucleares e de mísseis, atingiram como tempestade o país, reduzindo drasticamente sua capacidade de importar alimentos, combustível, tecnologia, quase tudo. Isso cria uma equação amarga: menos comércio, menos renda, menos oportunidade. E quem paga essa conta? O cidadão comum. Agora imagine isso: 60% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, lutando pela sobrevivência diária. Este número não é uma estimativa distante. É uma realidade observada por organizações internacionais no último ano. Uma nação inteira presa entre a fome, a escassez e a opressão, enquanto o Estado investe em hardware militar que nunca operacionaliza. Nessa engrenagem econômica falha, o PIB do país é um indicador tímido diante dos desafios. Estimativas sugerem que, em 2023, o PIB da Coreia do Norte estava em torno de 40 bilhões de dólares, aliás, mostrando alguma recuperação após quedas acentuadas. Mesmo assim, esse número brilha com um sentido sombrio. Seria quase metade do valor de uma metrópole média ocidental. Estamos falando de um país que, apesar de seus submarinos cancelados e promessas atômicas, vive com recursos nacionais minúsculos diante de sua ambição militar. Mas se você acha que a crise é só econômica, espere até ver que a demografia do país acompanha esse colapso silencioso. A taxa de natalidade despencou ao longo das décadas, de 5 ou 6 filhos por mulher nos anos 1960 para menos de 2, mais recentemente, segundo dados de 2021, pouco acima de 1,8. É mais que um número. Representa vidas que não nascem, futuro que se evapora. A liderança, claro, percebeu o risco. Uma população envelhecida e estagnada comprometeria a estabilidade do regime. Então, o que fazem? Promovem a ideia de famílias grandes, incentivam o nascimento de até 6 filhos e oferecem algo parecido com creches e licença maternidade de 77 dias para aliviar o fardo das mães. Mas o contraste é gritante. Em um país onde grande parte vive com fome e há até crianças e idosos sem teto, os chamados Kojebi, essa política parece idealista demais para funcionar. E o que dizer dos norte-coreanos que ainda arriscam tudo em busca de liberdade? Eles são as vozes vivas do desespero do regime. No vídeo, quando mostramos rostos Harrowed de quem atravessou o rio Yalu ou superou desertos implacáveis,
percebemos que há quem rejeite a propaganda oficial. Entre 1998 e os anos 2000, milhares fugiram ao sul, mas o número vem caindo. Patrulhas cada vez mais rígidas, penas severas e o alto custo da aposta por uma fuga. Mesmo assim, quem chega revela uma história comum: fome, medo, ausência de futuro, como se dissesse, não suporto mais. Essas histórias, transmitidas pela mídia, geram um incômodo paralelo, como um espinho na imagem cuidadosamente construída do regime. Então, voltando para você que está assistindo, pense neste ponto final irônico. A Coreia do Norte investe tudo em um submarino que nunca flutua, enquanto milhões mal conseguem comer. Promete crescimento populacional, mas a natalidade desaba. O regime quer mostrar força nuclear, mas sua população encolhe silenciosamente e foge pela escuridão. No fim das contas, o verdadeiro desastre pode nem ser militar. Ele reside no desmoronamento da confiança, da esperança e da própria civilização norte-coreana. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!